Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Pra Toda Obra, um oferecimento da Audicred com a Castro Lima. Eu, Guilherme, estou de volta, né? Aqui com os meus ilustríssimos Daniara, João Pedro e esse conhecido da galera, Yuri, né? Da Real Contabilidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um assunto do momento, que é a holding. Eu vou deixar essa apresentação pro Yuri, que é o nosso especialista aqui hoje, né? Achei que ele vai fazer com medo aqui. Ai, meu Deus. E ele vai fazer essa breve introdução. Então aqui a gente vai saber um pouquinho para qual cliente a holding é interessante, o porquê de ter uma holding e o que isso traz de desenvoltura pro patrimônio, né? Vamos lá, Yuri. Fala um pouquinho mais para nós sobre a holding e para que serve isso e por que está tão... um assunto tão comentado hoje. Um assunto do momento, né? Exatamente. Pô, pessoal, então, mais uma vez, satisfação estar aqui com vocês. Trazendo mais um assunto aí, né? Igual você falou, um assunto do momento. A holding, eu falo assim, é uma boa estratégia para formatação de negócio, né? Então, nós temos duas frentes para trabalhar sobre holding. Primeiramente, eu vou falar sobre o que ela é. É uma modalidade, né? Uma modalidade de estruturação onde você consegue fazer uma logística não só jurídica, né, que é uma das frentes de trabalho, que é essa parte jurídica, como tributária também. Então, e não só tributária, financeira também. Porque se eu faço uma estratégia de negócio, uma estruturação, eu tenho condições de alavancar crédito, trabalhar mais alavancado. Então, se dá muito um assunto de grande momento, não só por questões que o povo vende muito, e não é muito nem o que eu gosto, que é aquela famosa, vou fazer uma blindagem patrimonial. Não é isso. Nada é 100% blindado, nada é 100% seguro. Mas eu vejo muito hoje a procura também, ainda mais das pessoas mais novas, né? Porque aí, quando se fala em hold, gente... é muito vasto. Você tem uma série de possibilidades porque cada caso é um caso. Eu brinco assim, nenhuma família é igual a outra. Então, quando se fala muito em hold, o povo traz muito, hold familiar. Não, hold não é só familiar. Embora o patrimônio um dia será transmitido para os descendentes, digamos assim, né? E aí cada caso é um caso, mas ela não tem só estruturação familiar. Você tem uma estruturação também num universo muito grande, financeiro, estratégias tributárias. Então, assim, ela é um formato, ela é um modelo de negócio muito bem visto pelo mercado hoje em dia por conta disso. Por conta que você tem... Desculpa, eu tô sarando de uma gripe, hein, gente? Vocês vão ter um pouquinho de paciência. Porque ela tem esses benefícios, ela traz esses benefícios fiscais ao longo da sua vida útil, vamos falar assim, né? E hoje, qual que é o público que está te procurando para saber mais sobre essas holding? Sobre esse processo em si hoje? O que é o público? Guilherme, então, assim, o que eu vejo respondendo essa pergunta sua? Qual que é o público-alvo? Nós temos, assim, diversas formas de formatação. Uma delas é para o cara que já tem patrimônio consolidado. Ele vai fazer uma entrevista, que a gente chama, né? Para ele explicar o que ele acha que é interessante para o negócio dele. Assim, quero proteger, quero trabalhar sucessão, quero resguardar o meu patrimônio o máximo que eu puder. Mas uma procura hoje que anda tendo muito no escritório são de pessoas mais novas que elas querem fazer o quê? Elas querem montar logísticas para trazer para essa hold e em cima delas fazer alavancagem de crédito. É muito comum. Então, com a holding. Com a holding. Então, vou te dar um exemplo. Vamos falar do nosso negócio como um todo, né? Uhum. Que é o que a gente mexe, né? Consultoras, incorporadoras. Eu faço muita constituição hoje de holding, onde, vamos supor, o Guilherme está começando um negócio e ele traz a holding como a mãe dessas empresas, vamos falar assim, e ela entra com as participações societárias, nas SPEs, nas SCPs. A holding. Que interessante. E uma dúvida, tem um KNAI específico, por exemplo? Tem. Né? Mas aí ele conseguiria, por exemplo, colocar esse KNAI específico e o de construção civil para poder participar de um empreendimento. Geralmente, assim, eu falo assim, no meu caso, então é 100%, né? Mas você pode ver que, assim, até de outros escritórios de contabilidade, outras formatações de hoje, eles sempre têm um pé na área da construção. Aluguel de imóveis próprios, compra e venda de imóveis próprios, vem nessa estruturação do CNPJ, sabe? Fica muito mais imobiliário. A holding é um CNPJ. Ela é um CNPJ, ela é uma empresa normal. Ela é uma empresa normal. Só que assim, quando a gente fala em questão de hold, e quando eu falo também em questão de sucessão,
familiar, é a expressão famosa hold familiar, Hold familiar. apesar que ela não se resume só a isso, tá? Eu tenho que trabalhar uma frente jurídica. Porque se eu tô falando de uma hold, de uma pessoa que já tem patrimônio feito e ela quer pôr parte desse patrimônio lá dentro para resguardar o patrimônio, na entrevista que a gente fala, a frente jurídica entra. Porque, digamos que é o Guilherme, né? O Guilherme fala assim, olha, eu tenho meu patrimônio, eu tenho minha estruturação e eu quero isso e isso pra ele. As minhas necessidades, as minhas vontades são essas. Então, juridicamente, aí a frente jurídica vai trabalhar, porque ela vai navegar por direito civil, direito familiar, direito imobiliário, direito comercial. Dentro dessas frentes, ela vai trabalhar, ela vai navegar e vai fazer um escopo de contrato, uma determinação, da qual vai expressar aquelas vontades, aqueles desejos que você quer. E aí, em cima daquilo, a contabilidade entra, que é a outra frente de trabalho, estruturando a parte tributária. Então, eu brinco assim, existe muito contador fazendo Ctrl-C, Ctrl-V de hold. Isso não é hold. Abrir um CNPJ e falar assim, coloca o KNAI lá. Holds, holds não instituições financeiras, holds lá, eu esqueci a expressão certinha, mas colocar o KNAI de hold. E aí vai lá e faz um contrato social tradicional e fala, agora eu tenho minha hold. Isso não é hold. Tá? Acaba que nem fica tão protegido também, né? Não, na realidade, Só assim. Ele só trouxe CNPJ uma empresa. Quando a gente conversa até com o pessoal da área do jurídico, né? Porque aí já é uma área mais. Quando a gente fala em questão de processo, alguma coisa assim, já entra mais no jurídico do que propriamente no contábil. Ele falou assim, eles me falam muito isso, eles falam, cara, o pessoal quer fazer Ctrl-C, Ctrl-V e é impossível, porque cada caso é um caso, cada família existe a sua dinâmica, cada casa tem a sua particularidade, a sua rotina. O hold é da mesma forma. A hold veio, assim, chegou até mim, eu acho que por muitas pessoas. Por exemplo, nós estamos numa geração onde vai herdar de uma geração que fez patrimônio. Perfeito. Né? Você tocou então, um assim, ponto chave. Quando a gente pensa nessa herança, a gente já pensa na tributação. Sim. Quando for fazer aquela transferência de bens. Perfeito. Quando, vamos supor, meu pai, falando como leiga, meu pai pega esses bens, transfere para uma hold. Eu não vou pagar tributação mesmo? Praticamente igual eu pagaria. Meu pai, Deus me livre, mas faleceu. Para transferir para os. Não, normal. Assim, quem te vende falando que você, ao abrir uma hold, não vai ter custo tributário, ele tá vendendo uma mentira. Porque o que se passa é isso, né? Que não, a gente não vai. Meio que banalizaram esse assunto de hold no mercado e tá todo mundo vendendo aí uma magia. E não tem muita magia, não, gente. Porque você tira o patrimônio, um planejamento, é diferente. Você vai tira o pagar, patrimônio, põe na hold, não paga imposto, os herdeiros herdam sem imposto. Não é bem essa isso. ideia que Não é. Você vê na internet, mas não é muito assim assim. que funciona, tá, gente? Fazendo uma hold dentro do que a legislação prevê. O que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo um planejamento de sucessão. Então, você vai deixar de ter um problema que é o famoso inventário. Né? Não é que você não vai ter não é isso, mas assim, o que acontece? As pessoas, elas só preocupam com a parte patrimonial depois que um ente querido vem a faltar. Aí vai ser levantado, aí você tem aviamento, porque o Estado, ele tem a própria Secretaria de Fazenda, na hora que ela vai fazer uma avaliação da sua empresa, ela, vamos supor, seu capital social é 100 mil reais, mas sua empresa existe há 30 anos. Então tem uma situação que o Estado mensura, que a gente chama de aviamento, e pro termo inglês do negócio chama de goodwill. O que é o Estado? O que é isso? Qual é a capacidade daquela empresa de fazer dinheiro? Aquele é o valor de mercado dela. Então a sua empresa, quando nasceu lá 20, 30 anos atrás que seja, não sei. Não, ano com passado. seu pai, ela tinha uma capacidade de fazer dinheiro. Você concorda comigo? Valuation lá. Ela tinha um valor de mercado, um valuation, perfeito? Hoje, 20, 30 anos, 10 anos depois que seja, enfim, ela tem outra capacidade, ela tem outro valor de mercado. Sim. Então isso o Estado leva em consideração. Quando você traz tudo isso para dentro de uma hold, você faz, contabilmente falando, todos esses ajustes que a gente chama de valor presente, você tira da mão do Estado a prescrição. O que é isso? Já que você não fez, eu faço por você. Tá. E aí meu irmão, o céu é o limite. O céu é o limite pra eles, entendeu? Então, assim, errado.
eles estão amparados dentro do que o RCT, que é o Regulamento do Código Tributário do Estado, coloca para eles. Eles estão errados? Não, porque eles têm uma legislação que ampara eles a fazer dessa forma. Mas quando você tem... Aí a importância da contabilidade dentro do processo, entendeu? Quando você tem a contabilidade toda vez que feita, o Yuri vem aqui, eu me preocupo com a minha contabilidade. Eu falo assim, nossa, eu tô pior do que eu pensava. 10 episódios depois, a Dani lá de novo. é chato. Ele sai daqui, eu mando mensagem pra ele, me socorre. É chato a gente falar isso, mas assim, sabe o que eu acho legal? É porque, assim, contabilidade, ela não é um benefício, ela é igual um seguro de vida, eu vejo dessa forma. Entra até no assunto que a gente tá falando, porque uma holding, ela é um seguro. Não, contabilidade não é seguro de vida. Seguro de vida você recebe quando a pessoa morre. Contabilidade te pega. Não, mas pensa a longo prazo. Se você estrutura isso tudo, gera menos prejuízo financeiro para você. Então a ideia da contabilidade é isso também. Nossa, ela a frase dele me deu mais medo. Gera menos prejuízo financeiro. Quer dizer, vai ter prejuízo financeiro? De todo jeito. Não. É porque assim, qualquer evento, eu falo assim, gente, qualquer evento, ele gera custo. Isso é fato. Eu brinco assim, você na área, voltando para a da engenharia, se você compra, vende um imóvel, você vai ter custos. Normal. Você vai transitar ele junto a cartório, você vai transitar ele junto à prefeitura. Então ele vai gerar taxas, né? Deixa eu te cortar só um pouquinho. Falando em custos, você disse, qualquer transação gera custos e tudo mais. Aquela chave. Quando a gente fala abrir um CNPJ, aquela holding com KNAI e tudo mais, e eu vou fazer a transferência dos meus patrimônios para aquele CNPJ. O que eu tenho de custo ou eu tenho algum benefício fiscal para que eu faça essa transferência e que eu blinde o meu patrimônio? Não completamente, como você falou, mas que a holding me permite. Tem esse... O ideal, né? O cenário é esse. Como você vai fazer um planejamento, e isso a gente não tá falando que é do dia pra noite, não, gente. É a longo prazo. A gente tem planejamentos ali de holdings no escritório que depois de 5 anos que a gente vem trabalhando neles, que estão sendo concluídos, só para você ter uma noção. Nossa, a longo prazo. É o que eu falo. E compensa hoje? Ou eu abri uma hold igual ele falou? Bom, pensando nessa questão da ação trabalhista, o que eu vejo? Nós temos dentro da legislação das limitadas, vamos falar assim, uma limitação, obviamente, ao que é a empresa. Então, a ideia é que não se chegue ao patrimônio pessoal dos sócios, digamos assim, todos esses quesitos. Mas quando a gente fala e aí quando a gente fala assim, eu quero dizer juridicamente, né, com base assim no que a gente tem de experiência, o processo trabalhista, ele tem um poder maior. Então, aí, dependendo da magnitude do seu processo, é uma reclamatória trabalhista tradicional, às vezes uma questão de questão de verba, o cara tá alegando que tem horas extras, enfim, coisas mais simples, de certa forma, a sua pessoa física fica muito blindada quanto a isso, sabe? Mas processos mais robustos, né? Às vezes o cara não era registrado e acabou vindo a óbito dentro de uma obra da qual a empresa era responsável, né? Então, aí nós temos uma questão não só mais de direito comercial, né? Que abranja as limitadas, mas nós temos uma questão de direito civil, enfim. Então, aí já tem jurisprudências, né? Favoráveis a esse tipo de cenário, onde o patrimônio pessoal entraria sim, né? O que a gente precisa entender? Que formatando, se você tendo essa hold, você dificulta muito o acesso a esse patrimônio pessoal. Aí até me surge uma dúvida. Já que você falou, mesmo que a holding ela não blinde o seu patrimônio 100%, do que ela realmente blinda, então? O que realmente ela protege? Ok, eu tenho vários patrimônios, um patrimônio gigante que eu consegui durante a minha vida, né? Eu quero a holding para fazer uma sucessão para a família e tudo mais, para deixar ali naquele núcleo, mas eu não tenho 100% dessa blindagem. Então, o que realmente a holding vai blindar para você? Vou te dar um exemplo do que é mais comum, que eu vejo assim, que a gente pega muito dessa galera década de 70, que hoje tá ali com seus 50, 60, 70 anos, e que teve, a gente fala assim, foi onde houve-se o maior acúmulo de patrimônio no Brasil, nessa faixa etária. Porque eles pegaram a expansão urbana, eles pegaram o boom do mercado imobiliário, eles compraram terrenos, digamos assim, não que isso na época não fosse muito dinheiro, mas eles compraram áreas que valiam ali às vezes
10, 15, 20, 50 mil reais, na época já era muito dinheiro, na década de 94, na década de 90 ali, 94, 95, eles compraram uma área ali que valia 30, 40 mil reais. Era muito dinheiro também na época. Mas assim, hoje elas valem 20 milhões. Então assim, poxa, nós estamos falando de 20 milhões de reais. Então esse pessoal teve um acúmulo. Então, o que é a preocupação desse pai de família, vamos falar assim, né? Cara, sei lá, e se minha filha casa e eu quero proteger o patrimônio para ela? O meu foco é o Guilherme. O Guilherme é o cara. Guilherme é o agregado. É o agregado. Eu quero sair um pouco do Guilherme aqui. Eu quero. Não que eu não goste do Guilherme, nada contra o Guilherme, mas assim, o patrimônio da minha filha tem que ficar resguardado. O amanhã a gente não sabe, né? Perfeito. Então, existe parâmetros e planejamentos. Quando entra-se esse patrimônio na holding e a sua filha constando lá dentro, ela fica protegida, desde que o planejamento seja respeitado. Porque tem uma questão também, a holding, eu brinco assim, ela é uma faca de duas pontas. Ela corta a favor, mas ela corta contra. Por quê? Pensa comigo, se você estrutura e faz tudo certinho, mas na hora das execuções faz tudo errado, não segue o planejamento sugerido pelo jurídico e pela contabilidade, o que acontece? Você literalmente pegou o patrimônio e jogou tudo. Eu brinco assim. Onde é mais. Pode só, é mais fácil de roubar, não é? Uhum. Entendeu? Então, assim, às vezes, se tivesse esparramado, era mais difícil. Era até mais difícil do que se tivesse tudo num lugar só. Então, tem que ter muito essa consciência. Por isso que eu falo assim. Quando a pessoa tem essa maturidade empresarial, é a hora que eu enxergo a holding necessária para ele. O cara que ainda não tem uma maturidade empresarial, o cara que ainda está entendendo o que é empreender, muitas vezes ele não entende a importância da contabilidade, enfim, no negócio como um todo, eu não enxergo esse cara preparado para uma holding. Não é o cenário. Entendeu? A lógica do negócio. E só para ela é a longo prazo, gente. Ela é a longo prazo. Para eu tentar completar essa linha de raciocínio. Então, beleza, uma das pontas de proteção às vezes, ao casamento. E mesmo um casamento de regime de comunhão total, universal de bens, a holding consegue blindar esse patrimônio? Tá, vamos lá. Vamos pensar nos herdeiros, né? Sim. Em tese, quando se tem herdeiros dentro de holding, o regime de casamento é separação total de bens. Todos separação total de bens. Então, isso são dinâmicas e são cartilhas e regras que o jurídico vai determinar. Então, essa seria uma rachadura. Por exemplo. Isso é uma das frentes do planejamento, entendeu? Então, isso precisa ser seguido. Aí, digamos, isso tem que estar muito claro na família. Esse negócio do amor vence, você joga um planejamento todinho que um pai fez durante 5, 6 anos na holding por água abaixo. Então tem que ter essa maturidade. Eu falo muito isso. Gente, tem que ter essa maturidade. Mas hoje em dia... Ainda mais quando se fala na famosa holding familiar. Na família como um todo. Tem que ter essa clareza, tem que estar todo mundo alinhado. Tem que estar todo mundo falando a mesma língua, tá? Casos de família em holding não funcionam, pelo amor de Deus. Não dá certo. Na holding já é determinadas porcentagens de cada sócios, né? Vamos dizer assim, cada sócio. Estrategicamente, dependendo, né? Tem testamento, alguma coisa assim? Não. Na realidade, o próprio contrato já expressa essas vontades, tá? No próprio contrato, a gente já deixa estipulado, tem condições de fazer a isso. falta de fulano, porcentagem dele vai para tanto. Questão da cessão de cotas, né? Então, assim, isso é muito interessante do ponto de vista, por conta disso. Então, ela é um trabalho a longo prazo. Eu penso assim, pensa que você é um cara novo, um cara de seus 30 e poucos anos. Eu tenho 30 já, nem sou tão novo assim. Já tá com os branquinhos saindo aí? Tô com 20 da barba, tirou os branquinhos aqui. Tudo certo. O que você preocupa? Cara, casei, constituí família, tenho uma filha agora, um filho, enfim. O que é a minha preocupação? Na minha ausência, o que eu vou deixar? Aí onde vem o famoso planejamento de seguro de vida, comprar uma apólice, enfim. Por que você faz tudo isso? Pensando a longo prazo. Na sua falta. Na sua falta, na sua ausência. A metodologia da holding, ela segue mais ou menos essa logística. Tem outras frentes, igual eu te falei, tem frentes que é para realmente alavancagem de crédito. E como você consegue alavancagem de crédito? Vou te dar um exemplo bem prático que a gente faz no escritório. Você tem uma cartela de investidores. Bacana? E você quer focar tudo direcionado em um determinado local. E essa holding sua não só vai participar
desses empreendimentos, do seu patrimônio como um todo, como também ela vai ter outras fontes de rendas. Vou te dar um exemplo bem prático. Aluguel. Airbnb, colocar um Airbnb. Perfeito. Aluguel, um galpão comercial. E às vezes você tem condições de alavancar um crédito com a Road, porque a Road vai ter faturamento vindo das SPS que você vai abrir com seus investidores, fazendo um FCO, Banco do Brasil. A Road eu consigo fazer um SPO. Ela tem faturamento, na Road, ela tem know-how contábil para ser justificado junto ao banco. Entendi. O banco vai ter uma classificação de rate para ela, normal. Eu poderia fazer, por exemplo, uma distribuição de lucros para o dono da Road? Pode, pela Road, porque com certeza a Road também vai ter outros tipos de faturamento. Tem condições da Road você trazer essa distribuição de lucro. Ela seria como se fosse a mãe do negócio, dos seus negócios. Entende? Entendi. Então isso é muito comum. Então a galera mais nova vai muito para essa pegada. O cara que tá montando patrimônio. Mas, então Ele faz a o quê? Road seria a melhor opção do que eu abrir uma empresa e Em tese- criar os contratos só por cota de participação. Perfeito. Qual seria? Em tese, sim. O que acontece é que a galera mais nova não tem essa maturidade jurídica, contábil, de entender que, uma vez que eu tenho essa Road, meu intuito é esse, eu também tenho que seguir algumas diretrizes contábeis. Vou te dar um exemplo. Lá no nosso primeiro podcast, você falou, Yuri, eu preciso contabilizar tudo que eu gasto. Ah, nem falo. Na Fez a Road, vozinha até igual. Não mudei, não. Na Road eu Tá do mesmo jeito. preciso. Por quê? Eu preciso ter uma contabilidade Certinho. evidenciada, certinha, Mas- justamente para mim fazer uma distribuição de lucro bacana, justamente para mim poder ter idoneidade contábil e fazer o famoso ajuste a valor real, para que a própria Cefaz, na minha falta, um exemplo, não faça aviamentos desnecessários, ou melhor dizendo, não vou falar superfaturados, mas superestimados do que a sua empresa vale. Entendeu? Quando você tem um responsável técnico pela sua empresa, que ele faz os ajustes ao valor presente que a sua empresa possui, A Road aceita recibos ou só nota fiscal? depende. Vamos falar assim, o recibo, se ele é um modelo de documento válido, vou te dar um exemplo, o pagamento a um profissional autônomo, um RPA, é um recibo de pagamento autônomo, ele é um documento válido, desde que ele esteja todo formatado corretamente. Né? Então, o João, hoje que mexe muito com regularização de obras, né, João? Ele tem Manda pra gente. um entendimento do que eu recebo. Então, eu vou falar, recibo não vale. Não, depende. Os que a Aquele gente recebe não vale, não. Tem um papel escrito o nome da Aquele pessoa, R$100. Depende do recibo. Se vir que compra no Se vir supermercado. naquelas notinhas de pão, não vai dar vale nada. não, entendeu? Mas assim, se você tem um documento que ele segue as diretrizes que a legislação exige que ele tenha, ele é válido sim, não tem por que não valer, entendeu? E, assim, hoje eu tô perguntador, viu? Tô vendo, tá inspirado. O corte de cabelo foi bom. Ele falou que a pegada mais jovem, então eu tô Ele jovem. já deu uma Tá modernizada no tentando ficar negócio jovem. Tá aí. parecendo que chegou nos 30. No final a gente conta as idades, viu? Não, tô fora. Mas aqui, Yuri, nessa pegada mais jovem, eu não tenho ainda um patrimônio consolidado. Eu tô começando a minha vida agora, o João com 19 anos de Gente, idade. ele tem, né? ele tá brincando. Tá ali começando o patrimônio. Eu já quero fazer um CNPJ. A Road, obviamente, é um CNPJ. Eu já quero deixar pronto esse CNPJ. Tem nada que te impeça. Nada que me impeça. Nada que te impeça. Comprei um lote. Vou lá e já coloco esse lote dentro da Road. O que a gente faz muito lá no escritório é esse diagnóstico. Eu penso, vou dar um exemplo assim, é meio simplório, mas pensa assim. Pensa naquela pessoa que morre de vontade de fazer uma cirurgia plástica. Eu? Então mas pensa na às Dani. vezes o médico vira para ela e fala assim, olha, talvez não é o momento. Vou dar um exemplo. Você ainda é nova, às vezes você vai ter uma nova gestação. Adorei essa justiça. Ó, tô ganhando médico, Às vezes você vai ter cobrar uma mais nova caro. gestação. Por que você não tem essa gestação para depois você fazer uma cirurgia? Você entende? Então, assim, trazendo para o nosso universo empresarial, contábil, jurídico, enfim, eu tento fazer esse diagnóstico. Entendi. Se eu vejo que o cara tem essa expertise, ele tem condições, e eu vou pontuar para ele o que é legal, o que é necessário, o que é interessante que ele tenha, excelente. Cara, quer começar? Melhor ainda.
Porque Na Road eu certo. posso... sim, já vou deixar pronto. Entendeu? E a partir do momento que eu for tendo o patrimônio, eu já vou colocando ali dentro. Perfeito. Eu Você tenho já uma começa empresa. com estratégia, né? Vamos falar assim. Sim. Se eu colocar o KNAI de holding, ela vira uma holding? Acho que teria que abrir um CNPJ novo. Viraria sim. Você, de certa... Não, viraria. Só que aí você teria que passar ela por uma reestruturação não só de CNPJ. Contrato social, tudo ia Estruturação mudando. de contrato, planejamento por trás disso. Mas eu posso sim pegar um CNPJ já existente e moldar ele para uma hold. Pode. Então eu poderia Não é abrir muito comum, uma o pessoal não prefere construtora isso, né? nova, por exemplo, com CNPJ novo, e ao mesmo tempo ela ser uma hold. Ao mesmo tempo que ela atua como construtora, ela pode também ter uma atuação Sim. como hold. Sim, mas assim... Não é bom, não é viável. Não é legal. Entendi. Ela é a mãe. E dela nascem os filhos. Então, cada negócio seu é interessante que você tenha filhos. Entendi. Negócios de CNPJ fluxos, diferente. entendeu? E, geralmente na hold, a gente deixa muito áreas mais rurais. A gente deixa muito imóveis para aluguel. Mais Seriam essa pegada. aqueles imóveis que realmente ficaria como patrimônio, aqueles imóveis Sim, mobilizados, sim, certo, sim. né? Eu acho que trazendo Boa pra- parte da ideia, a hold não é um local para você fazer comercialização. É. Eu acho que trazendo para nossa pegada mesmo, para o mercado imobiliário, a holding ela vai proteger os seus bens que já geram recurso para você, seja de aluguel, seja de outra formatação. Acho que gerar receita com ela mesmo não seria tão interessante. E uma Oh, dúvida, chegou. Yuri, existe Não. um limite? Por exemplo, uma holding pode ter tanto de patrimônio? Não. né? Não. O que vai ter, assim, às vezes, quando se tem um destaque muito grande da hold, algumas empresas se tornam SAs, né, da vida. Uhum. Né? Então, assim, aí você vai ter um cenário dela mais Exemplo. exposto ao mercado. Uhum. Eu tenho uma dúvida. A geração 60, 70, dos anos 60, 70, vamos supor, comprar imóveis, igual você falou, de 20, 30 mil, que hoje vale 20 milhões. Uhum. Essa pessoa, ela não fez a valorização do imóvel anual. Tá lá, declarado, aqueles 20, 30 mil, quando ela comprou... Fez a permuta em 2 bezerros, uma galinha. Em 1970. O cachorro, lá. o papagaio, o periquito. 3 panelas e vai. Mais ou menos isso. Se ele for pegar esse patrimônio, levar para uma hold, como que calcula esse imposto? Porque assim, ele nunca fez, por mais que Sim. ele possa ter feito, vamos dizer, reformas para ir melhorando o valor daquele imóvel, segundo o imposto de renda, como que eu faria para tirar esse patrimônio do imposto de renda pessoa física, levar para minha holding, sem ter que pagar o ganho de capital de milhões que eu tô falando? Vamos lá, vamos pensar assim. Não ter o ganho de capital, eu acho que a gente precisa... Tem que ter um pouco, mas... Precisa entender o seguinte. Se é um imóvel para venda, será que não vale a pena eu já ter agora, dentro de uma estratégia, o ganho de capital e, consequentemente, a transferência? E dependendo na hora que eu for jogar esse imóvel dentro de uma negociação, na negociação eu não ter? Depende muito disso. Daniara, então assim, tem que ser analisado. Eu falo assim, na contabilidade não é exata. Não sei se vocês sabem isso, é humanas, né, viu? Então a gente nada é exato. Nada é receita de bolo. Mas o que pode ser feito? Pode ser feito um estudo. Por quê? Porque eu tenho condições, às vezes, e se tiver fundamentação legal, e condições a gente comprovar isso, eu posso fazer um processo de um planejamento dos últimos 5 anos desse imóvel, de fazer um pagamento de ganho de capital de forma estratégica, para que esse ganho de capital entre nessa hold e essa hold aporte ele como integralização de capital numa SPE. E aí, da SPE se terá todos os resultados obtidos. E futuramente, para linhas de crédito, enfim, vai ter toda essa confrontação, essa interligação das informações, entende? Entendi. Então, isso é muito importante, né? Então, quando a gente fala que você tem condições de fazer essa alavancagem, é por conta disso. É porque você vai atrelar ela aos seus negócios. Entendeu? Então, isso tem que ser analisado, mas eu vejo que na maioria das vezes, quando se analisa, é compensativo fazer dessa forma.
Então, e aí você ganha. Faz sentido ter a hold, entendeu? Esse assunto de holding, ele realmente vai render muito mais. Eu acredito que você vai vir aqui outra vez para trazer um aprofundamento desse assunto. Sócio. Vai conseguir, vai conseguir. Mas antes ele vai ter que patrocinar. Vamos pôr os valores na mesa, ó, gente. vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um bem bolado. Já vamos fazer uma nova estruturação societária aqui. Tem que ser. Vai virar uma hold. Vamos fazer uma hold para toda obra. Isso é massa. Mas antes de acabar, eu queria uma última pergunta aqui para nós leigos, para nós que estamos assistindo, ouvindo esse podcast. Você falou de uma proteção, do que ele protege ali, que você deu o exemplo do casamento e tudo mais. Só que você afirmou também que não é 100% blindado. O que não blinda real? O que não é blindado, mesmo assim você fazendo uma holding, você não está blindado? Eu vou tentar resumir numa palavra. Ações humanas. Foram duas. Duas palavras. Estão em duas palavras. Ações humanas. Perfeito. É isso aí. Porque se você não as ações humanas, elas jogam por água abaixo todo um planejamento. E às vezes um planejamento de 5, 6, 10 anos que seja. Você não seguiu o planejamento. Entendeu? O casamento, o seu maior inimigo é você mesmo. É clichê? É frase clichê? É frase clichê, mas ela é perpétua. Por quê? Porque se você monta um planejamento, a sua família monta um planejamento, o seu negócio tem um planejamento, e se você, de fato, por alguma ação, por algum momento na vida ali não segue isso, você pode pôr tudo a perder. Então isso eu falo assim, por que nada é garantido 100%? Porque não é exato. Não é igual um cálculo estrutural que ainda também, dependendo da ação humana, é contestável, entendeu? É porque o pilar estava no lugar errado. É mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, a gente tem essa questão, sabe? Então, isso tem que ser levado em consideração, que às vezes a ação humana, ela pode fazer com que aquele planejamento se perca. E aí tem que ser refeito toda uma reestruturação novamente. Show. Bacana? E isso, a gente fala assim... esse pessoal que vende os Ctrl-C, Ctrl-V não falam. Porque não é interessante falar, né? Não. Mas eu acho que é legal a gente pôr isso em pauta, por quê? Porque não é receita de bolo, gente. Cada caso é diferente. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Nenhuma família é igual a outra. Entendeu? Então, assim, nenhuma situação patrimonial é igual a outra. Nenhuma empresa é igual a outra. Cada um tem os seus valores, as suas nuances e tem as suas particularidades. Né? Então, isso é muito importante relevar. Mais uma perguntinha. A holding entraria bens físicos. Dinheiro, ações. Normal. Entra normal. Normal. Embora a gente tenha alguns estudos, né? E aí já não é muito a minha área, mas... A gente é curioso, né? Tem-se alguns estudos que dizem que no Brasil, e especificamente, trabalhar com bolsa, vamos falar assim, né? Com ações, na pessoa física tem-se um resultado melhor que em pessoa jurídica. É algo que eu não posso dar 100% de exatidão, porque não é muito minha área. Mas já vi bastante conteúdo, já vi alguns estudiosos do mercado, aí são contadores do mercado, falando que na pessoa física essas operações são mais benéficas tributariamente falando. Entendi. Então tende a ter muita movimentação através de bolsa, não por PJ, mas sim por PF. Tanto que os maiores investidores sempre são pessoas físicas. Pessoas físicas, perfeitamente. Entendeu? Maravilha. Tá ótimo. Então, vamos encerrar mais uma participação do Yuri aqui, mas não é a última, tá, pessoal? Não é a última. Não é, porque tem um gancho aí, solta aí. Acho que a gente tem que trazer mais um episódio. A intenção foi realmente tratar um pouco esse assunto, que é algo do momento. A gente não conseguiu aprofundar, não era o objetivo hoje aprofundar, mas a porta está aberta para você vir e aprofundar isso daí, tanto no âmbito jurídico e contábil, certo? Certo. Perfeito, gente. Então eu agradeço muito, viu? Agradeço mais uma vez o convite.
E poder compartilhar um pouco de conhecimento aqui com vocês A gente sempre um que privilégio. agradece a presença. E cuida das minhas contas. Dani, você precisa ir lá, pelo amor de Deus. meu pai. Vai, Nossa. entrega a documentação. É Jéssica, né, Falta um coitada? princípio Acho que é Jéssica, o nome dela, tadinha, tá sofrendo. Mas muito sofrendo. obrigada. Vai dar certo nas minhas obras, nas roads. Vai abrir sim. minha road. A road do Guilherme, do João Pedro. E esse Amém, episódio, amém. né? E esse episódio foi mais um oferecimento do nosso podcast Pra Toda Obra, Audicred, em parceria com a Castro Lima. Obrigado. Obrigada.